Olá, um bom dia a todos que estão nos ouvindo nessa manhã de segunda-feira. Meu nome é Valesca Macedo e eu vou falar sobre a lotação dos ônibus que está acontecendo aqui na capital paranaense. No dia 19 de março, o Tribunal de Contas do Estado disse que 11% dos ônibus rodam com a lotação acima do limite nos horários de pico. E por conta disso, ele determinou uma medida cautelar que manteria o transporte coletivo apenas para os trabalhadores da área de saúde e de serviços essenciais. A decisão foi cassada pelo Tribunal de Justiça do Paraná e os ônibus seguem circulando com algumas restrições devido à Covid-19. Estamos aqui com o presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana, Anderson Teixeira. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito gratos em tê-lo conosco, ainda mais por se tratar de um assunto bem importante e atual. Muito bom dia, Anderson. Bom dia, Valesca. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. E é um tema muito importante, porque o transporte coletivo, nós temos grande gama da população utilizando esse transporte e onde pode ser um disseminador, né, do vírus aí nesse momento onde tem inúmeras empresas fechadas, infelizmente até definitivamente devido aos lockdown, e a gente tem que tomar todo o cuidado para que passe logo esse período, principalmente pensando nos pequenos comércios. E estamos aqui com mais 4 integrantes para a nossa entrevista, que são a Brenda Neverovski, o Jonatas Bertazzi, o Guilherme Maneira e o Leandro Bernardi, que você já havia conversado antes. Eu vou passar a palavra para ele, então, que vai estar iniciando a nossa série de perguntas. Leandro? Bom dia, Valesca. Bom dia a todos que nos acompanham. E bom dia, presidente Anderson. É muito bom poder falar com você agora, ao vivo e por chamada. Então, presidente, a gente decidiu começar a nossa entrevista com um tema um tanto quanto forte, uma pergunta um tanto quanto forte. Tem uma divulgação no site do Sindboc que diz que desde o início da pandemia da Covid-19, 32 pessoas do transporte coletivo de Curitiba e região morreram. A pergunta é: as famílias dessas pessoas receberam ou recebem alguma forma de auxílio? Na verdade, o auxílio, né, há algumas previsões na convenção coletiva, no momento em que é feito a rescisão do contrato, né, das pessoas que entrarem em óbito, elas têm a orientação, muitas vezes essa rescisão é feita no sindicato, e é onde a gente pode fazer a parte do sindicato ali no auxílio, mas também com relação já ao que estava prescrito na convenção coletiva, como seguro, como alguns adenos que a família tem direito, né, no caso de morte do trabalhador do transporte coletivo. Certo. Bom dia, Anderson. É muito complicada, né, essas consequências da transmissão da Covid. E a gente gostaria de saber se vocês do sindicato acreditam que se aumentasse a frota dos ônibus, iria resolver um pouco a aglomeração dentro dos ônibus ou diminuir a taxa de transmissão do Covid? Olha, a redução, eu acredito que ela aconteceria a partir do momento que todo mundo tem essa informação, né, que o distanciamento social evita a disseminação do vírus. Então, a partir do momento que nós colocarmos mais ônibus para rodar, tiver um número maior de ônibus para um número menor de passageiros que estão utilizando hoje o transporte coletivo, é óbvio que nós conseguiríamos fazer também dentro do transporte coletivo o distanciamento social. Claro, é um momento onde a gente precisa a colaboração de todos, principalmente do usuário do transporte coletivo. Era muito simples de falarmos para que o usuário não utilize o transporte, sendo que muita gente tem a necessidade de utilizar o transporte. Com uma demanda maior de ônibus, é óbvio que fica mais fácil de você esperar o próximo ônibus, porque sabe que ele chegará em breve. Infelizmente, hoje, o usuário não tem essa noção do tempo que demorará, né, o próximo ônibus. Então, com mais ônibus, com certeza, eu acredito que poderíamos ter aí uma redução. Não sei aí o percentual, se seria grande ou pouco, mas com certeza alguma redução teria, porque seria mais fácil de fazer o distanciamento. Nós temos algumas cidades, por exemplo, Uberlândia, onde ontem ficou decidido em reunião com o sindicato e com a prefeitura que as lotações só podem ser a de banco, né? Então só pode ser o número de passageiros e o número de bancos que tem o ônibus. Isso com certeza é uma medida que traz uma segurança sanitária, né, que vem aí impedir a transmissão do vírus. Então, você colocando mais ônibus, com certeza isso automaticamente poderia acontecer.
Bom dia, presidente. Prazer, Jonatas. Bom, na última terça-feira, 23, o CETRANSP informou que 21 colaboradores morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia no país. Isso são números da capital, sendo 7 motoristas, 9 cobradores, 3 porteiros e um mecânico e um manobrista. Mas ainda não se sabe identificar se a contaminação ocorreu no transporte coletivo ou fora dele. Já o Sindimoc, que representa os trabalhadores da capital e caminhões da Grande Curitiba, aponta que foram 32 mortes no total, sendo 18 apenas nos últimos 15 dias, que é um número bem significativo, né? Então, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é: os ônibus já são higienizados diariamente, de acordo com o CETRANSP, mas o que mais está faltando para garantir a saúde dos colaboradores, mas também principalmente dos cobradores e motoristas, que são os mais afetados no dia a dia, por estarem dentro dos ônibus lotados? Bom, essa questão dos números é bem fácil até de ser explicada, porque o Sindimoc representa Curitiba e região metropolitana. Então, essa diferença, e infelizmente não é mais 32, né? Esse número no final de semana aumentou. Nós estamos contabilizando aí 35 trabalhadores, né, que entraram em óbito de Curitiba e região metropolitana. Estamos falando desses números de trabalhadores que estão na ativa, que estão trabalhando diariamente e contraíram o vírus dentro do transporte coletivo, ou seja, trabalhando. Algumas medidas, desde o início da pandemia, o Sindimoc sempre procurou, junto às empresas e ao poder concedente, medidas que viessem à prevenção e à segurança do trabalhador. O que a gente observa nesses últimos dias é que a doença ela se alastrou de forma abrupta, o nível de contaminação é muito alto, né? Então, nós temos aí um período onde precisamos praticamente 10 a 11 meses, onde a contaminação dentro do transporte coletivo, pelo menos dos operadores, era muito baixa, né? E com essa nova cepa, isso que nós temos identificado através de estudos, que a contaminação se tornou muito mais veloz. Então, o que a gente hoje pleiteia? Um transporte coletivo focado única e exclusivamente para os profissionais que realmente são essenciais, né? Hoje, infelizmente, como eu falei, a gente precisa contar com a colaboração do usuário. Por quê? Tendo ônibus, muita gente acaba indo na panificadora, acaba indo visitar um amigo, sai de casa muitas vezes sem ter aquela real necessidade, até mesmo não respeitando o lockdown, ou às vezes aproveitando que está em lockdown para fazer algumas coisas que não faria, até porque ele estaria trabalhando. Então, o que nós precisamos, efetivamente, reduzir o número de pessoas dentro do transporte coletivo. Claro, o outro pleito do Sindimoc é a questão da vacinação aos trabalhadores. Isso eu acredito que imunizaria a categoria e não evitaria o vírus de estar sendo transportado dentro do coletivo e sendo disseminado pelos outros usuários. Então, o que a gente vê, efetivamente, a necessidade de uma atitude mais positiva no sentido de reduzir a circulação do vírus dentro do transporte coletivo. Talvez aumentar a frota seria uma alternativa, sim, mas se nós tirássemos as pessoas que realmente não têm a necessidade de estar transitando dentro do transporte coletivo, automaticamente nós estaríamos conquistando. Eu vejo muitos trabalhadores passando alguns relatos de pessoas que simplesmente saem de casa, acordam cedo, vão até o centro, tudo fechado, vai numa panificadora, vai em algum lugar e volta para casa 1 hora, meia hora, 15 minutos depois, às vezes com o mesmo ônibus. Então, essas pessoas que nós precisaríamos da conscientização que não utilizassem o transporte coletivo. De quem que o senhor acha que devia partir essa iniciativa de tirar essas pessoas do transporte? Quem tem o poder de polícia, né, seria a Guarda Municipal ou a Polícia Militar. Mas só que daí nós precisaríamos ou do prefeito ou do governador do estado uma determinação, né, ou uma lei que proibisse a utilização do transporte coletivo nesse período de lockdown que nós estamos vendo, onde é o pico da pandemia, ou estamos próximos do pico, ou infelizmente vemos os números crescendo a cada dia, né? A gente não sabe quanto vai ser o pico, mas enquanto fosse o lockdown, houvesse essa restrição de apenas para trabalhadores, conforme nós solicitamos até ao TCE,
que o presidente do TSE se sensibilizou e atendeu ao nosso pedido através de uma cautelar. É reduzir o número de pessoas, utilizar o transporte coletivo, quem é do serviço essencial, que realmente faz diferença na vida das pessoas, e as pessoas não podem parar. Presidente, complementando um pouquinho a última pergunta, a deletização dos ônibus, o limite na capacidade de pessoas, já é o suficiente para garantir a segurança dos motoristas e cobradores, ou teria que entrar mais alguma lei, alguma outra coisa? Eu acredito que ela foi muito importante do período da pandemia, do início até dezembro. Quando existe um vetor onde que ele está de contaminação que é muito maior, né, que seria essa nova cepa, essa mutação do vírus, onde ele é muito maior a transmissibilidade dela, aí nós precisamos tomar medidas mais efetivas e outras medidas, porque aquelas já caíram e acabam não sendo utilizadas. Então a gente vê dos nossos pedidos que estão sendo feitos. A higienização dos ônibus, a redução do número de passageiros. Então, o que a gente vê? Foi bom, naquele momento foi essencial. Agora, o que nós precisamos? De outras medidas mais eficazes nesse sentido, onde você retire realmente dentro do transporte coletivo. O aumento dos ônibus vai consideravelmente melhorar? Vai, com certeza, você aumentando o isolamento, é científico que vai reduzir a transmissão. Então, com certeza, mais precisa, nesse momento, aumentar, então, os números dos ônibus para que seja uma carga de banco ou uma carga aí, se que haja a possibilidade de fazer o isolamento social. Então, ainda sobre os motoristas e cobradores, você acha que eles deveriam ser considerados como prioridade na fila de vacinação contra a Covid-19? Exato. O nosso pleito, nesse momento, e através de até estudos da Universidade de Minas Gerais, onde nós vemos, né, que o trabalhador do transporte coletivo hoje ele está tão exposto quanto o trabalhador de dentro de um hospital. Até pelo número de pessoas que transitam, as pessoas utilizam o transporte coletivo para ir ao hospital quando estão com suspeito de Covid ou quando estão com a Covid. Então, o nível de contaminação, o risco de contaminação do trabalhador do transporte coletivo, ele é muito grande e considerado por alguns estudiosos que ele só ficaria atrás do hospital em termos de contaminação. Então, diante disso, e é um pleito que nós estamos atuando e trabalhando aí constantemente semana passada e esta semana teremos aí um trabalho intenso sobre isso, justamente a vacinação prioritária aos trabalhadores do transporte coletivo em virtude desse risco de contaminação e as mortes que vêm ocorrendo e a gente vem vendo que têm aumentado aí muito nos últimos dias. Presidente, se cogita uma possível paralisação dos ônibus por um pequeno período com o objetivo de diminuir a aglomeração de pessoas, seja pela iniciativa do Sindimoc ou qualquer órgão governamental? Nós fizemos uma solicitação ao órgão governamental que eles fizessem algumas paradas, principalmente nos entrepicos. Levou a população essencial que precisava trabalhar, ele no pico lá da manhã cedo, nesse entrepico, uma paralisação do transporte coletivo, volta ao meio-dia, que seria o segundo pico do dia, e novamente à tarde, uma paralisação entre picos. Então, o nosso pedido era de redução nesse sentido. Uma paralisação por conta dos trabalhadores necessitaria aí de um embate, principalmente com a população e com a prefeitura, onde nós não estaríamos conseguindo o entendimento em soluções que viessem trazer a segurança dos trabalhadores. No entanto, o momento ele é de discussão, é óbvio que a preocupação e o clamor da categoria é por medidas que venham realmente protegê-los, né? Então, não como forma de manifestação. O que nós pedimos e solicitamos a alguns órgãos públicos é essa paralisação por meio da própria empresa, ou por parte da própria URBS, que fizesse essa paralisação. Certo, muito obrigada pela resposta, Anderson.
E agora vamos fazer a penúltima pergunta e a gente gostaria de saber como que estão os motoristas e os cobradores. O senhor comentou, né, que eles te contaram que estão vendo muitas pessoas pegando ônibus e voltando logo, usando, né, para ir para a padaria. E a gente queria saber se você está recebendo queixa, se você está recebendo reclamação dos motoristas, como eles estão se sentindo, se eles estão sentindo segurança ao trabalhar, se eles estão sentindo medo, como é que eles estão? A verdade, a frase mais correta é pânico, né? O trabalhador, ele sabe da sua necessidade para a sociedade, do trabalho essencial que o transporte coletivo faz, mas ele está com muito medo de sair de casa. Pessoas que estamos perdendo muitos companheiros, né? Muito trabalhador que você conversou com ele no meio da semana, no final de semana vem a mensagem que ele acabou falecendo por Covid. Então, e é uma doença que ela tem se tornado, assim, principalmente dos nossos companheiros do transporte coletivo, ela tem matado em menos de uma semana. Então, o pessoal está sentindo principalmente essa dor neste sentido, onde você conversa com a pessoa no final de semana, rende um carro para ele, ou pega o carro dele e continua o serviço, e quando chega no final de semana, você descobre que esse companheiro morreu, ou na outra semana fica sabendo que ele morreu. Então, essa é um sentimento que traz um profundo alento, né? Um pedido para que, se isso venha a se resolver, que as pessoas tenham consciência e utilizem o transporte coletivo realmente se tem a necessidade, né, e tomem todas as medidas para que não coloquem em risco nem a sua vida e nem das pessoas que estão em sua volta. Bom, presidente, nessa última pergunta da Brenda, o senhor citou uma palavra muito forte, que é pânico. E me veio uma dúvida em relação ao pessoal do grupo de risco, os colaboradores do grupo de risco. Eles têm trabalhado normalmente? Vocês têm tomado algum cuidado a mais? Principalmente os motoristas e os cobradores. Eles estão frequentando, estão trabalhando normal? Não, na verdade, os grupos de risco nós conseguimos já acredito eu, no segundo mês da pandemia, retirar todos esses trabalhadores do grupo de risco de escala, afastamento, em conversa com os empresários, e houve até essa sensibilidade de muitos empresários, onde eles afastaram os grupos de risco. Agora, alguns já, até por eles mesmos, pediram para voltar, mas existe essa proteção do grupo de risco, onde eles têm essa possibilidade de permanecer em casa aí, mediante uma negociação junto à empresa que foi conquistada pelo sindicato. E assim finalizamos a nossa entrevista de hoje. Muito obrigada, Anderson, novamente por ter aceitado o nosso convite e pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a todos vocês, um ótimo dia e, mais uma vez, repito, se não precisar utilizar o transporte coletivo, não utilizem e usem máscara, usem todas as formas de se prevenir com relação ao Covid. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. E para encerrar, eu gostaria de falar que nós tentamos contato com o Tribunal de Justiça do Paraná e com o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e região metropolitana, porém eles disseram que não iriam se manifestar sobre o assunto. Entramos em contato com a assessoria de imprensa da Urbanização de Curitiba, que também optou por não se manifestar. Muito obrigada e tenha um ótimo dia.